no seu coração. Não precisa responder. Quem gosta aqui de estudar a palavra? Não precisa ficar constrangido, não. Eu amo. Faz 33 anos que o Senhor me chamou, faz 33 anos que eu estudo a palavra. Que eu mergulho na palavra. Tanto é, pastor, que eu gosto de fazer o esboço. Eu gosto de ler. Eu leio, eu medito e eu faço o esboço para ficar mais fácil para você seguir um caminho. E o esboço aqui eu sempre tiro, porque a minha Bíblia é Thompson e o contexto é um pouco diferente, a interpretação. E você acompanhando aí na tradução de João Ferreira de Almeida, você vai entender. Aí hoje a mensagem é os filhos de Deus e a amnésia. Os filhos de Deus e a amnésia. Eu quero ler aqui. Quero falar para você que o pensamento mais excelente que você pode ter, o pensamento mais excelente que você pode ter na sua vida, é de você entender que você é filho e filha de Deus. Não tem mais nada, não tem título nenhum, pastor. Não tem nenhum título. Bacharel, presidente. Isso aqui é coisa da terra. Se tem alguma honra, é só aqui debaixo do sol. Mas filho de Deus, é tão poderoso isso, que a única coisa que irrita o diabo é você falar que é filho de Deus. Você não tem noção. Quando você fala, eu sou filho de Deus, o diabo fica irado. E quem mais irritou o diabo foi Jesus. Que Jesus era a primícia, o filho. Aí o diabo ficava confuso. Porque tudo que Jesus ia fazer, o diabo não sabia. Porque o diabo não é onisciente e não é onipresente. E não é também onipotente. Só quem tem essa qualidade é o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. E eu li em Romanos, mas eu quero falar uma coisa para você. A mensagem vai se aprofundar dentro do filho pródigo, pastor. Eu estou falando de filhos. Aleluia. E a Bíblia nos relata que tinha um pai. Jesus conta uma parábola. E é normal o pastor pregador contar a parábola, porque para você entender mais, e Jesus falava muito por parábola. E ele estava falando certa vez que tinha um pai que tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. E o mais novo chegou para o pai e falou assim: pai, me dá a minha parte da minha herança. Me dá a parte da herança que eu vou embora. Eu vou embora. E o pai triste disse: mas filho, não era tempo dele receber a herança. Porque ele era novo, ele era jovem. E entre os filhos jovens e os escravos não tinha diferença nenhuma. Escravo e o filho era a mesma coisa. Por quê? Porque o filho não tinha herança. Porque ele só ia passar a herança quando ele, com a morte do pai, quando ele ficasse velho.
quando ele ficasse apto a receber. Mas mesmo assim, o pai pega a parte dele e dá. Deu para ele. Todos sabem da história. E ele sai pelo mundo, fazendo tudo o que lhe apraz. Tudo que vinha à cabeça, ele fazia. Eu vou conjecturar aqui, tá, pastor? A Bíblia não... Mas eu acredito que ele fala assim, hoje eu vou sair com as 5. E saía porque ele estava com dinheiro. E nos tantos, a primeira coisa que acontece quando você toma uma decisão, olha, para andar na carne, é aparecer amigos. Supostos amigos. E supostos amigos. Quem nunca teve um amigo, me permita a expressão, encapetado, que só chama pro mal? E ali ele começou a ir mais longe, em uma cidade, e o texto fala que ele saía, entrava em bebedices, bebiam, curtiam, e cheio de amigos. Só que a Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas. Então, se há tempo de ganhar dinheiro, pode chegar um tempo também de não ganhar dinheiro. Se há tempo de chover, vai chegar o tempo também de não chover. Há tempo para tudo, para todas as coisas. E ele foi curtir ali com os amigos, e chegou um momento que acabou o dinheiro. O tempo do dinheiro acabar chegou. E ele, quando ele olhou e volta, não havia mais ninguém. Não havia mais amigos, nem colegas e nem dinheiro. Porque pensa numa coisa que facilita a amizade, é o dinheiro. Nossa, você tem noção. Você com dinheiro, você é convidado para ir para o shopping. Agora, quando você está na prova, quando você está na dificuldade, ninguém aparece. Ninguém aparece. Nem para trazer um cafezinho, um pacote de café. Irmãos, a coisa é séria. E ele chegou um momento que não tinha mais dinheiro para comer. E ele disse, eu creio que, a Bíblia não fala isso, mas eu creio que na mente dele ele falou assim, eu tenho que arrumar um emprego. Mas só que qualificação ele tinha? Qual? Porque ele era filho de papai, tinha tudo com o pai. Ele era dependente do pai. Ele não tinha qualificação, porque ele tinha empregados. O pai dele tinha escravos. Ele não precisava fazer nada, meus irmãos e minhas irmãs. Ele não precisava fazer nada. A única coisa que ele precisava fazer era aprender com o pai, para possivelmente no futuro administrar alguma coisa. E ele foi procurar emprego e não encontrou. A única coisa que ele encontrou, que aquilo não era um emprego. Eu acredito, vou fazer uma conjectura aqui, tá? Eu acredito que o dono daquele lugar, daquela fazenda, daquelas terras, falou assim, olha, emprego eu não tenho não. Mas se você quiser alimentar os porcos ali, você alimenta os porcos aí e eu te dou de comer, pelo menos comer, porque tem gente que é oportunista, irmão. Tem gente que quando você está numa situação complicada, ele em vez de ajudar, ele ainda tira mais a sua lã ainda. Ele ainda aproveita ainda da sua fragilidade. Mas não é só no sentido financeiro. Às vezes você é solteira, você é muito solteira, e vem pessoas só para te usar, só para aproveitar de você, porque você está frágil.
maturidade eu aprendi, pastor, que duas coisas que deixam a gente muito frágil é a parte financeira e a parte sentimental. Meu Deus, se você não se revestir, eu estou fazendo você meditar. Vai entendendo aí, Deus está falando. Deus me usa assim, tá? E ele aceitou. Ele aceitou. E ele está lá, tomando conta dos porcos. E quando ele sentia fome, porque ele não tinha acesso para entrar na casa, ele só se fosse chamado, ele desejava comer as bolotas. O que o povo come? Aquelas lavagens, né? Aquelas comidas que jogavam fora. E para o porco é uma delícia, porque o porco é porco. O porco não está ligado com chocolate, nessas coisas boas não. O porco só gosta de coisas que não prestam. E o que acontece? Ele ali comendo. E eu quero contar para vocês uma história real, uma parábola real. Um evangelista norte-americano muito considerado, eu tenho o nome dele aqui. William Marion Branham. Ele era um homem considerado evangelista. E ele era do tempo da Primeira Guerra Mundial, pastor. E ele disse que um amigo dele, soldado francês, ele disse que aconteceu algo muito forte. Disse que muitos dos soldados, devido à guerra, devido à batalha, eles ficaram com amnésia. E quando eles voltaram da guerra, eles não lembravam mais de ninguém. Eles não sabiam quem eram os pais e onde moravam. E eles não lembravam, pastor Marcos. Amnésia. Eu até imagino, eu nunca fui na guerra não, mas eu imagino você numa guerra, bala passando, o amigo morrendo, e você vendo aquilo ali. Se você vê um rato, se você fica nervoso, imagine bala, pessoas morrendo. É muita coisa na cabeça. E diz a história que pegaram aqueles grupos de soldados e chegaram numa praça e falaram assim para o povo: olha, grita aí, fala o nome de alguém, vê se eles se lembram. E o povo falava, fulano, ciclano, e falava, e eles não conheciam. Muito dois conheciam. Opa, eu conheço essa voz. Essa é a voz do meu pai. Essa voz do meu pai, eu conheço. Dois só, o restante. Os restantes, o que acontecia? Eles pegavam, colocavam esse grupo de soldados, colocavam dentro de um trem e levavam para as colinas. Ia levar para um sanatório. E lá eles iam ficar até a morte. E diz a história, o soldado conta, pastor Marco, que diz a história que eles subindo para a colina de trem, chegaram em uma estação, e ali o trem parou, e eles desceram para esticar a perna. Desceram ali, e eles tinham os vizinhos ficavam olhando, porque eles não estavam bem, estavam com amnésia. E entre esses soldados tinha um soldado jovem que ele se afastou até um poço para beber água, lavar o rosto, e um vigilante deixou e foi seguindo, acompanhando. E quando ele lavou o rosto, ele viu outra campina mais alta. Campina é um monte, não tão alto, mas é um monte. Ele viu e ele ficou curioso e ele foi andando, diz a história. E ele andando bastante, chegou num lugar, viu uma descida, viu uma trilha e desceu a trilha. E o rapaz que estava o guardando,
o sentinela, o vigilante ali, o permitiu e foi seguindo de longe. E ele viu outra campina mais alta e subiu. E o vigilante, o guia atrás dele por segurança. De repente ele viu uma cabana de madeira. Esse soldado viu uma cabana de madeira e ele foi se aproximando. Quando ele foi se aproximando da cabana, ele viu um velho. E o velho estava com uma bengala e o velho saiu assim no portão. E o velho avistou ele. E de longe o velho disse: meu filho, você voltou? E disseram que você estava morto, mas eu tinha certeza que você estava vivo. Eu tinha certeza que você ia voltar. E na hora esse jovem lembrou do pai pela voz. A amnésia foi embora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. História, se você pesquisar aí no YouTube, você vai encontrar. Verídica. Soldados franceses. Muitos ficaram com amnésia na Primeira Guerra Mundial. E ele, caindo em si, ouviu a voz do pai e conheceu o pai. E, irmãos, é um perigo o crente com amnésia. Porque o crente com amnésia, pastor Marco, ele esquece que tem um pai, aleluia, cuidando dele. Ele esquece, aleluia, que tem um Deus que vela por ele, que tem ciúme dele. E ele agora começa a fazer as coisas que ele quer. Ele começa a andar segundo os seus passos, segundo a sua vontade. E a primeira coisa que a pessoa perde, aleluia, quando ele está com amnésia, é a autoridade do céu, é a autoridade do Pai. Você sabe que o filho, seu filho ou a sua filha, na sua casa, ele não pede para ir para a cozinha e para ir para a sala. Não pede. Por quê? Porque ele tem autoridade dentro da casa. Ele só não tem autoridade sobre o pai e a mãe. Mas ele não precisa pedir para ir na cozinha, para ir na sala, para ir no quarto. Não precisa, porque a casa é dele. A casa é do pai. E tudo que é do pai é dele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Tudo que é do pai é do filho. Tem uma autoridade. Tem um poder. Aleluia. Nisso. E o que aconteceu? O filho pródigo, ele tinha tudo. Ele podia falar para os servos: faz isso, faz aquilo, faz isso de novo, dá 3 pulinhos, dá 4. E os servos, porque ele tinha autoridade. Mas quando ele se afastou-se do pai, ele perdeu a autoridade. Ele não mandava nem nos porcos. Nem no porco ele não mandava. Ele não tinha autoridade nem de orar por ele. Porque, pastores, quando a pessoa sai do plano de Deus, sai da vontade de Deus, sai debaixo da autoridade de Deus, o que acontece? A pessoa perde, aí fica frágil, aí começa a vir as enfermidades, começa a vir as lutas, e a pessoa começa a ficar enferma e não entende o porquê eu estou passando por isso. O porquê eu oro tanto, clamo a Deus, aleluia, e eu não recebo a cura. É porque você perdeu a autoridade. Você perdeu a comunhão com o Pai. Você está longe do Pai. Lembre que era filho ainda. Não deixou de ser filho, filho pródigo. Você não deixa de ser filho, mas você perde a autoridade. Você perde os cuidados. E lembra, e ele teve
um momento que o filho pródigo começou a desejar. A Bíblia não fala que ele comeu, mas eu até não duvido, porque a Bíblia não fala tudo. Mas ele desejava comer e voltou à memória dele. Vou ler aqui para você entender o texto. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 21. Irmãos, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com as pessoas que só querem entregar chave de carro, só querem entregar promessa. Eu vou falar uma coisa para você. Eu já vi Deus transformar. Eu já vi Deus. Eu sou testemunha. Eu já orei por pessoas que não eram crente e a pessoa recebeu bênção. Aleluia. Empresário. Porque a autoridade está com os filhos. Glória. Glória a Deus. A autoridade está com filhos. Santo Deus. E ele, quando ele estava nessa situação, Lucas capítulo 15, 17 ou 21, ele diz assim, ó. E tornando em si, veja bem, a amnésia saiu. Creio eu aqui que foi um milagre de Deus. Tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Aleluia a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Sabe o que aconteceu aqui? Ele reconheceu que estava errado. Você não tem noção o poder. Talvez você nunca ouviu isso. O poder do reconhecimento é tremendo. Quando você reconhece: eu errei, aí automaticamente o Espírito Santo já começa a... Porque há um fio entre você e Deus, há um fio, uma conexão. Quando você sai fora da vontade de Deus, esse fio rompe. Meu Deus. Aí você pode falar, Deus até pode ouvir, mas não escuta. Qual é a diferença de ouvir e não escutar? Ouvir, Deus ouve. Escutar é responder. Quando ele responde, ele te ouve. Por isso que Davi disse: ouve, ó Deus, a minha oração. Porque escutar, ele já estava escutando. E ele, aqui quando ele percebeu: eu errei, aí automaticamente, porque a palavra, pastor, tem poder. Toda palavra tem poder. Amém, igreja? Amém. Toda. Aleluia. Qualquer palavra que você falar tem poder. Se você falar que você vai vencer, você vai vencer. Aleluia. Se você falar que você vai ser curada, que você vai ser curado, você vai. Agora também, se você falar que não vai, não vai. Meu Deus. A ciência descobriu, agora há pouco, a menor partícula era um átomo. Era. Mas a gente já sabia. Eles descobriram que tinha uma mais menor do que o átomo, que é o som. O som. Pode pesquisar aí no Google, tá? Eu falo o que eu estudo, o que eu pesquiso. A menor agora é o som. Mas a Bíblia já falava. Deus falou assim: haja luz. O som. Haja luz. O que foi que houve? A luz apareceu. Aleluia. Haja separação entre as trevas e as luzes. Só com o poder da palavra. O
Agora que os cientistas descobriram que a menor partícula é o som. Então, tudo o que você falar, pegue isso, tá? Porque depois desse dia de hoje, a sua vida não vai ser a mesma. Estou falando isso por convicção e experiência. Eu quero abrir um parênteses aqui, pastor. Eu vou falar uma coisa para você. Não vou sair da mensagem não, só quero... Poderoso. Quantas pessoas você visita no dia? Não me responda não, só... Eu e o pastor Marcos fomos fazer uma visita. E eu glorifico a Deus e segundo honro Ele, porque a gente estava no carro. Eu até questionei, porque ele estava dirigindo e falou assim: vamos aqui fazer uma visita. Não estava na rua, pastor, estava na rua da pessoa. Aí eu falei assim, nossa, vazou corrente. É uma expressão pernambucana, tá? Vazou corrente. E Deus me usa, até parece que não está acontecendo nada, né? Meu rei. E a gente, vamos fazer uma visita aqui. E para onde a gente entrou, não dá nem 20 metros, né? Quando o pastor Marco parou o carro na frente da casa, que ele saiu por uma porta e eu saí por outra, o dono da casa estava com um banco de madeira para matar a esposa dele, bater na cabeça dele. E quando ele viu o pastor Marco, ele ficou olhando assim, ele ficou assim, com o banco assim, ó. Foi ou não foi, pastor Marco? Aí o pastor Marco olhou ele assim, ele trincando os dentes, não foi? Aí ele olhou assim e baixou, e a mulher dele, uma senhora de idade, problema de Deus, tremia e ele pegou ela, desceu e só um minuto. E a gente foi e desceu. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu. E o pastor Marcos, tudo bem, deu um abraço nela, e ela ficou muito feliz que ela ama o pastor Marcos. E o pastor Marcos começou a conversar e ele ficou todo sem jeito. E ela, me dá água. Ele dando água, você tomou nesse instante, me dá o algodão. Ele, não me dá o algodão, me leva no banheiro. E ele já estava, imagina você, uma pessoa doente, e você leva no banheiro, quando você volta, eu quero ir no banheiro, não, mas eu quero ir. E ele levanta, só no momento que a gente estava lá, acho que foram 3 vezes, só no momento que a gente estava lá, me dá água, me dá um remédio. Aí eu olhei para aquele homem, eu senti a dor dele. Não é fácil cuidar de uma pessoa doente, não é fácil. Eu olhei assim e falei, meu Deus. E a gente fizemos uma oração no pastor Marco. O pastor Marco fez uma oração e ele começou a chorar. O pastor Marco deu um abraço nele, eu dei um abraço nele e falei, o Senhor não está só. Nós vamos vir aqui, a gente vai ficar intercedendo, o Senhor não está sozinho. E ele disse, essa semana, fazia uns 20 dias, pastor Marcos, isso. Aí o pastor Marcos falou que essa semana a sobrinha dele foi lá e disse assim, pastor Marcos, o meu tio falou que se o senhor não fosse lá, naquele dia, ele já estava certo, ele ia matar a mulher dele, já estava com a faca lá para se matar. Quantas pessoas você visita no dia? Uma visita que você faz, você pode salvar uma vida de uma pessoa. Veja o parênteses aqui. Meu Deus. E eu quero ler com você aqui um texto lá em Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz assim: mas quando não conheceis a Deus, servis ao que por natureza são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus,
ou antes sendo conhecido por Deus, como tomais outra vez os rudimentos fracos e pobres, os quais de novo querem servir. Paulo está falando aqui aos Gálatas, ele está falando assim, em Romanos ele fala assim, e se nós, Romanos 8:17, e se nós somos filhos de Deus, Romanos 8:17, e se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho que por certo que as aflições desse tempo presente Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a mensagem é essa: tome a posição de filho. Tome a posição de filho. Deus vai fazer coisas grandes. Eu creio, Deus. Meu Deus. Fale todos os dias: eu sou filha de Deus. Glória a Deus. E no inferno pode imitar mesmo. Eu sou filho, mas filhos obedientes, filhos dependentes, feito um bebê. Eu sempre oro. Deus, Ele vê, pastor, cada detalhe. Eu sempre, quando eu oro, falo: Senhor, eu sou o teu bebê. E um dia lá em Pernambuco, a gente estava mamando, e Deus usou a irmã e falou comigo tremendamente, disse assim: tu és o meu bebê, tu estás na palma da minha Oh, mão. glória a Deus. Aleluia. Irmãos, você sabe o que é isso? Você está na palma da mão de Deus. Um dia o diabo falou para mim assim, eu pregando na Praça Zero, o diabo falou assim: se eu te pegar, tu vira mendigo. E eu falei assim: quem disse a você que eu vou dar essa? É 33 anos servindo no Senhor. Aleluia. Cada dia mais eu acordo com vontade de servir. Meu Deus. Oh, glória. Aleluia. É isso. Louvado Meu Deus. seja Deus. Filhos. Não filhos com amnésia, mas filhos convictos. Porque a sua convicção, a sua fé, vai mover a vida de alguém que está ao teu lado. Eu creio. Um dia eu perguntei ao mendigo, eu vi um mendigo no Parque Novo Mundo. Ele estava com o pé aqui, passou com bichos. Lá no Nordeste nós chamamos tapuru. Eu não sei se é uma linguagem indígena. Ele estava com um bicho aqui, ó, o bicho estava comendo o pé dele. Quando eu vi aquilo, as lágrimas caíram, me comovi. Eu falei assim: qual é o seu nome? Ele falou: meu nome é Edivaldo Silva. Eu falei: Edivaldo, você crê que Jesus pode mudar a sua vida hoje? E ele começou a chorar e falou: eu creio. Isso foi 10h25 da manhã. Eu creio. Aí eu dei a ele trocado para ele comer leite. Eu falei: vai comprar comida. Não, eu vou comprar comida. Eu voltei. Quando foi 2h14, apareceu uma Hilux toda branca, 4 portas, parou na frente e desceu um homem todo de branco. E pegou ele e foi embora. Eu fiquei olhando, né? Falei: oxe, que negócio aqui? Aí no outro dia ele chegou lá e bonzinho: irmão, falei: olha aqui, ó. Nossa, falei: o que foi que houve? O homem me pegou e me levou no hospital e eu tomei um banho, deu uma injeção, eu estou melhor, graças a Deus. Aleluia. Eram as 8h25 da manhã. Eu dei dinheiro para ele tomar café. E ele pegou, ficou lá sentado na frente do banco. E de repente,
1h40 de novo chegou essa picape e parou e levou ele em cima. E eu olhei assim e falei: amém. Aí uns 12 dias, esse carro vai lá no banco e entra. Irmão, eu conhecia todos os clientes do banco. Esse homem nunca entrou. Ele entrou assim, e eu falei assim, era um médico, todo de branco bonito, igual assim o pastor Mário, igual o pastor Léo também. Eu falei assim: o senhor é médico? Ele sorriu para mim e disse: não, eu sou veterinário. E eu falei assim: cadê aquele rapaz que o senhor pegou ele aqui? Ele falou: aquele rapaz, eu levei ele para o hospital, cuidei dele, procurei a família dele, e a família dele aceitou ele de volta. Meu Deus, olha a Deus. Aleluia, Deus. E nunca mais Meu Deus. eu vi esse homem de branco, esse carro. E eu vou perguntar uma vez só a você: você crê que Deus vai fazer uma obra na sua vida? Que Deus vai curar alguém da sua família? Que Deus vai curar você? Eu creio, Deus. Aleluia. Eu creio. Você crê que aquilo que você não pode receber, que você não pode fazer, Deus vai fazer? Sim, meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Receba aí, porque a saúde Glória a aqui. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Espírito da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glorioso. Graças te damos, Pai. Vai falando com Deus aí enquanto eu vou te dar 1 minuto para você falar. Aleluia. Conte qual é o seu problema. Glória a Deus. Eu vou entrar na brecha pela sua vida. Meu Deus, Santo Deus, Pai. Oh, Senhor querido, amado, te glorificamos. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Deus de glória, Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Deus vai entrar na sua casa, lá na sua família. Estou já acabando, irmão. Mas antes, eu vou ver se eu consigo louvar aqui. Enquanto eu louvo, esses homens de Deus ungidos aqui vai ministrar uma cura, vai ministrar algo na sua vida. Glória a Deus. Pede o que quiseres, o Senhor diz para você. Glória a Deus. Para Deus nada é impossível. Pede o que quiseres, mas pede com fé. Não faça como o profeta mandou Meu Deus. o rapaz lançar uma flecha. Disse: lança uma flecha. Aí ele lançou 3 flechas. Aí o profeta ficou irado. Por que você lançou 3 flechas? Você devia ter lançado 5, 6, 7, 10. Porque 10 vezes você ia destruir seus inimigos. Agora você só vai vencer 3 vezes. Quando o profeta de Deus mandar você fazer algo, faça. Meu Deus. Glória. Aleluia. O profeta Elias, ele falou assim: ó, vai e faz assim, assim, assim. E as pessoas que faziam recebiam. É verdade? Bendito seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor está trabalhando na sua Glória a vida. Deus. Aleluia. Você está aqui. Aleluia. Aleluia. Você veio, saiu da sua casa. Aleluia. E Deus, Ele registrou cada passo que você chegou aqui. Hoje Deus assim, pastor. Se eu mandar entregar, eu entrego. Mas eu ministrei uma ministração. Falei: Deus está dando uma chave de uma casa para alguém aqui. E a irmã já veio agradecer. Estava com a chave do apartamento. Meu Deus. É rápido. Se tu creres, Meu Deus. merece a glória de Deus. Glória. Eu já vi Deus curar tanto, pastor. Não, eu fico maravilhado, mas eu não fico impressionado, porque para mim já é costume ver Deus curar. Aleluia. Mas eu fico maravilhado. Meu Deus. Aleluia. Deus, Ele vai curar, Ele vai. Os seus servos vão orar aqui, Aleluia. mas eu vou louvar o Senhor. Glória a Deus. Tem um pendrive aqui, vamos louvar o Senhor. Vamos, fica de pé, igreja. Só tem um só. Aleluia, Deus. Aleluia. Fique em pé aí, para a gente terminar. Parece nada, né? Não teve reteté, não teve nada. Vou falar uma coisa para você, vou te ensinar uma coisa. A palavra de Deus não precisa de nenhum subterfúgio. A palavra de Deus não precisa do pregador. Ela por si só se Meu responsabiliza. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja
nome do Senhor. Se eu não estivesse aqui falando, aleluia, até as pedras clamavam, pregavam. Glória. Há poder na palavra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu. Vou tentar louvar esse louvor aqui. A igreja, quem souber, me ajude. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto isso, Aleluia. enquanto a gente vai louvando, o pastor, Aleluia, os Deus. pastores vão orando por você aí. Achou? Aleluia. Se não abrir aqui no celular. É porque ele é um playback. Acho que não abriu não? Mas eu tenho um celular. Põe aqui. Põe aí. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia, Deus. Toque em mim de novo. Glória. Aleluia. As pessoas que estão enfermas, que creem, talvez você nem imagine. Hoje, o pastor viu, não foi? A missionária da Bahia, amiga minha, me pediu oração ontem, que estava com desinteria. E a gente foi para um monte ontem, pastor, e a gente orou. E a gente orou com fé. Eu oro toda vez com fé, mas ontem Deus derramou uma fé tremenda. E ela falou assim: Val, eu estava sentindo uma dor agora à tarde hoje. Estava sentindo uma dor tão forte na igreja. E eu estava assim, não estava aguentando, estava chorando tanta dor. E eu fui no banheiro e saiu uma pele. E eu fui curado de algo. E agora não estou sentindo mais nada. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar. Vou tentar louvar. Glória a Deus. Vem aqui, irmão. Alguém quer aqui oração? Alguém quer oração? Pode vir. Aleluia. Eu lembro quando eu te encontrei, tudo novo o Senhor fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, o Senhor me levantou. E eu que achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Eu me rendo, me rendo eu, me rendo a ti. Toque-me de novo, enche-me de novo, toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença, ó Deus, Deus. Aleluia, aleluia. Enche Deus, enche Deus, enche. Eu lembro quando eu te encontrei.